Em 2020, Portugal foi o segundo país da Europa que mais nacionalidade deu. Deu por leis que vocês aprovaram. Porque agora é a venda de nacionalidades. A pessoa cai aqui de comboio em Santa Apolónia e é português. E, portanto, é o segundo, só ultrapassado pela Suécia. Pergunta, é isto que querem para o vosso país? É isto que querem para Portugal? É qualquer pessoa que chega aqui de comboio, fica com um papel a dizer que é português, e aqueles que cá nasceram, e aqueles que cá têm os pais e os avós, são tratados de forma displicente. Dia 10 de março, eleições de Portugal mudando, e o futuro da imigração pode estar em jogo. Sabem o que é que nós devíamos estar a discutir hoje? Com o projeto do PSD, apoiado pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, era o retorno dos imigrantes. Não era a vinda de imigrantes, era o retorno dos nossos imigrantes. E era isso. Em vez de lhe chamarmos Agência de Atração de Imigrantes ou Agência Portuguesa para as Migrações, numa ideologia que pareceria tirada do Lenin no início do século, devia haver um pingo do que é a direita portuguesa. Nós temos que chamar os nossos imigrantes, aqueles que partiram nos anos 60, 70, 80, aqueles que hoje têm que emigrar. Essa devia ser a nossa preocupação. Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo diferente, uma conversa. Vou mostrar aqui algumas pesquisas sobre o que está acontecendo em relação à imigração e principalmente algumas falas, né, do candidato a presidente André Ventura. Pessoal, para quem não sabe, aqui em Portugal é a mesma coisa que acontece no Brasil. De um lado temos a esquerda, do outro lado temos a direita. Propostas de um lado e propostas do outro. Só que aqui em Portugal, eu tenho percebido, estudado, vendo alguns vídeos, o discurso do André Ventura é muito assim contrário ao discurso que prega o partido da esquerda, certo? E o que eu digo contrário? Enquanto o Marcelo, né, que é o presidente, abre as portas para a imigração em Portugal, por outro lado, o André Ventura tem se mostrado um pouco mais avesso a essa questão de imigração. Na verdade, a gente vai perceber um pouco da ideia do discurso dele através de algumas pesquisas que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Para facilitar um pouco sobre o futuro da imigração aqui em Portugal. Será que vai acabar com a imigração? Como é que vai ser? Então, esse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso para vocês. Então, eu tenho aqui, né, uma notícia da CNN, eu vou colocar aqui por partes e também em relação ao tempo, certo? Essa notícia aqui, ela é do dia 15 de janeiro, certo? Eu vou mostrar uma que aconteceu no sábado agora, mais uma notícia, depois eu vou colocar um vídeo dele aí para vocês. Essa notícia aqui é do dia 15 de janeiro. A ideia aqui é: Ventura quer, muitos tentaram, mas não conseguiram. A questão de acabar com a imigração. A pesquisa fala sobre Dinamarca, a pesquisa fala sobre a França, sobre vários países, certo? Inclusive Portugal. E uns dados aqui mostram a questão de uma fala dele, que esse é o meu propósito aqui, mostrar a fala dele, certo? Por exemplo, aqui, ó, André Ventura, né, garantiu que 10 de março, que é as eleições aqui em Portugal, se o Chega, que é o partido, certo, vencer as eleições legislativas, vai combater a imigração. Foi isso que ele disse, certo? Mas que tipo de imigração é essa? Certo? Porque não há só imigração brasileira aqui em Portugal. Vamos entender um pouco mais sobre isso, então fica aí. E se você já gosta desse conteúdo, deixa o seu like, tá certo, pessoal? Se inscreve no canal e deixa seu comentário, mas o seu like é muito importante. Um fenômeno comum que se tornou uma questão central da sociedade nacional. E realmente, eu mostrei no meu vídeo anterior, certo? Vai estar aqui no card para você assistir sobre a necessidade da imigração aqui em Portugal. Antes de eu passar um pouco para vocês, veja essa fala dele aí, do próprio André Ventura, sobre a necessidade de Portugal precisar de mão de obra. Portugal precisa de mão de obra, sem dúvida. É preciso imigração em muitos setores, sem dúvida. Mas não o vamos dizer, venham de qualquer maneira, venham viver à nossa conta e venham viver de subsídios que não há para os portugueses. Você percebe como ele não é contrário, o André Ventura não é contrário à questão da imigração, porque Portugal necessita de mão de obra. E esse meu vídeo fala sobre isso, eu mostro que realmente precisa. Mas ele é contrário a alguns processos de imigração que acontecem hoje aqui no país. E nós vamos no final tentar tirar algumas conclusões, se a gente é por ele ou não, e no final nós vamos mostrar isso. Mas vamos lá. O que acontece, né?
O Chega, que é o partido, né, dele, do André Ventura, né, que ele é o presidente e é líder desse partido, promete reverter a lei da nacionalidade, para que ninguém possa entrar, estar ou ser português sem falar a língua e conhecer a cultura portuguesa. Então a ideia aqui já começa a se formar. Parece que o princípio dessa nova lei de imigração que eles querem trazer aqui é acabar um pouco, né, com essa imigração de outros países que não falam português. Esse já começa a ser um dos princípios aí de controle da imigração, certo? Então vamos lá, ó. Isso aqui é a fala dele, né? A fala dele aqui, ó. Por isso, sim, nós temos de regular, diz ele aqui, alguma imigração em Portugal, certo? Nós não podemos deixar entrar todos, de qualquer maneira e de qualquer forma, porque isso pressionará ainda mais a saúde, a habitação e levará a que todos ficaremos mais pobres em vez de mais ricos. Certo? E depois aqui vai falar sobre a Itália e tudo mais, mas o foco aqui é essa fala, certo? Nós vamos fazer uma linha de pensamento, é essa fala dele aqui, ó. A questão é que não pode deixar entrar todos, porque realmente sobrecarrega o sistema de saúde, a habitação fica complicada e a pobreza cresce, o número de desemprego também cresce. Então a ideia é, ele quer controlar a imigração para que não entre todos, principalmente aqueles que não são portugueses e nem falam a língua portuguesa. Então, o primeiro passo aqui para nós entendermos essa ideia de controle da imigração é essa, de que ele, certo, o André Ventura, que é o líder do partido, não quer que todos entrem aqui, principalmente esses que não falam a língua portuguesa. Então, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro caminho que ele quer colocar aqui em relação ao controle de imigração. E lembrando que, mais uma vez, eu mostrei o vídeo para vocês, ele não é contra a imigração, porque, como ele mesmo falou aqui, os bons entram, né? Os bons, eles querem pessoas boas aqui, mão de obra qualificada que Portugal precisa, mas todos não, certo? Precisa se controlar. Pessoal, nós já estamos em outro site aqui, que é o site Jornal de Negócios, certo? E essa notícia aqui, para atualizar para vocês, ela é do dia 17 de fevereiro. Certo? Aquela foi do dia 15 e 17 de fevereiro já se aproxima as eleições do dia 10 de março. No caso aqui, que foi sábado, né? A ideia aqui é que é a nova fala que repercutiu no país inteiro. A fala dele foi que os imigrantes precisavam contribuir pelo menos 5 anos antes de terem acesso a apoios sociais. Eu li algumas notícias, algumas coisas, e eu tentei entender o que era essa questão de apoios sociais aqui. Isso pode incluir benefícios da segurança social, como baixa, certo? Alguns apoios que a segurança social nos dá, certo? Então, para ele disse, um dos controles, né, que ele quer trazer da imigração é que o imigrante precisa contribuir 5 anos antes que ele tenha acesso a esses apoios. Mas antes que eu leia a matéria para vocês sobre o que ele falou lá e qual é a ideia dele, eu quero mostrar quais são os pontos, né, que ele apresenta para que esse novo controle de imigração possa se tornar viável aqui em Portugal e se realmente ele quer acabar com a imigração ou apenas controlar alguns pontos. Então vamos ver? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, certo? Entre as medidas apresentadas hoje, certo? Lá no dia 17 de fevereiro desse mês, Ventura diz que proporá a uma maioria de direita que os imigrantes chegados a Portugal que façam pedidos de asilo se mantenham no centro de apoio temporários, até o pedido ser validado, bem como o repatriamento de quem incumprir a lei no país, certo? O que é a ideia que eles querem fazer? O partido que propõe cotas anuais para a entrada de estrangeiro em Portugal, assentes, né, nas qualificações dos imigrantes, nas necessidades da economia portuguesa, quer que seja feito um diagnóstico dos setores com mais carência de mão de obra em Portugal, assim como análise dos riscos da imigração integrada. Outra coisa que eles querem é revogar o acordo de mobilidade da CPLP, criar o crime, né, de residência ilegal em solo português ou reverter a extinção do CEF, certo? Outra coisa mais é que o Chega, né, que é o partido, quer ainda retirar a nacionalidade portuguesa a cidadãos binacionais que cometam crimes violentos tais como homicídio, violência doméstica, terrorismo, limitar os números de atestados de residência que são atribuídos por morada em função da tipologia da mesma
aumentar a sua fiscalização. Para ele, né, para André Ventura, Portugal tem o dever de acolher bem, mas deve acolher com regra e com controle. Então, quais são os primeiros pontos aqui, pessoal? Quais são os primeiros pontos aqui? Primeiro ponto, ele quer controlar a entrada de brasileiros, de indianos, enfim, de imigrantes que venham de fora. Ele não quer impedir 100% que os imigrantes precisam aqui, porque ele mesmo reconhece que Portugal precisa de imigrantes. Mas o que é que ele quer fazer? O que ele quer fazer, pessoal, é controlar essa entrada das pessoas, sabendo que Portugal tem uma carência de mão de obra, certo? Ele quer controlar isso, não é qualquer pessoa que chega aqui, não. O que ele pretende é ter tipo assim um controle dos setores, como ele diz assim, né? Ver as necessidades da economia portuguesa e fazer um diagnóstico nos controles da sociedade, nos setores da sociedade. Por exemplo, vamos dizer que o setor do turismo precisa, então faz um diagnóstico, quantos precisam? E aí abrirá-se cotas para os imigrantes qualificados entrarem em Portugal. Na verdade, é isso que dá a entender que dá a matéria, certo? Mas na verdade, pessoal, é que há em Portugal esse jogo, né? Você pega a CNN, que é pelo lado da esquerda, parece que há uma distorção da fala dele, certo? E você até fica com raiva do homem mesmo, porque parece que ele é anti-imigrantes. Mas quando você lê várias matérias, como eu já li várias matérias, a ideia dela é justamente essa, certo, pessoal? É controlar mais. E uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, haverá um crime, né, de residência ilegal em solo português, certo? Caso a pessoa esteja ilegal ali, tipo, será um crime, né? Por quê? Porque como ele quer controlar, né, a imigração, entrará pessoas qualificadas, uma mão de obra qualificada de acordo com os setores da economia que estejam precisando, pessoas que estejam em solo português esteja ilegal, isso será um crime. Outra coisa também que me chamou a atenção é essa questão aqui de asilo, né? Tem muitas pessoas que saem refugiadas dos seus países, chegam em Portugal e tal, e ficam um período ali no asilo, certo? Teve um tempo aí atrás que até foi um crime humanitário deixar as pessoas ali como se fosse ali aos cães naquele lugar. Claro que eu não concordo com tudo com o que ele diz, certo? E uma das coisas também que eu não concordo com o que ele diz é a ideia de, por exemplo, a reportagem que mais chamou a atenção foi essa, que os imigrantes precisam contribuir pelo menos 5 anos, certo? Então, para resumir, eu concordo com ele, certo? Em relação a que deve haver sim um controle, pessoal, porque eu vou deixar aqui depois, aqui embaixo, um vídeo para você assistir, certo? Portugal será um novo estado do Brasil. Das 18 freguesias que Portugal tem, 16 freguesias tem muitos brasileiros. E a cultura brasileira tem se instalado muito aqui, certo? E os portugueses têm ficado com medo e tudo mais, porque muitos brasileiros aqui. Quase 30% da imigração dentro de Portugal é só brasileiro, certo? E uma das falas de André Ventura nesse sábado repercutiu no país todo. E foi essa fala que os imigrantes precisam contribuir pelo menos 5 anos para ter acesso a apoios sociais. E mesmo num ano onde, né, a pesquisa diz aqui, mesmo no ano onde os imigrantes contribuíram aí, né, pelo menos um lucro de 1.600 milhões de euros para a segurança social, ele ainda chega a dizer que pelo menos 5 anos para ter alguns apoios sociais, certo? Essa medida consta do plano estratégico para imigrações, além daqueles que eu falei para você, também entra esse ponto aqui, certo? De trabalhar pelo menos 5 anos até ter um apoio da segurança social. Ventura defendeu que os apoios sociais para imigrantes apenas possam ser pedidos e atribuídos passados 5 anos mínimos de contribuições desses imigrantes em território português, certo? E uma coisa que eu achei interessante aqui é que, de acordo com esse texto, né, daqui do Observatório de Imigrações, indicadores de integração de imigrantes, que é o relatório estatístico do ano passado, a relação entre contribuições dos estrangeiros e as suas contrapartidas do sistema de segurança social português, ou seja, as prestações sociais de que alguns beneficiam nos anos de referência desse relatório, continua a traduzir um saldo financeiro bastante positivo. Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Então, esse é o discurso, certo, de André Ventura, que é o principal opositor
a esquerda aqui de Portugal, né, o Partido Comunista aqui de Portugal, é o principal opositor. E as suas principais ideias são justamente, fora as outras, né, a questão do controle da imigração. E eu concordo em parte com o André Ventura, eu acho que o discurso dele é válido, eu mesmo sendo imigrante, o discurso dele é válido, por quê? Porque realmente entra muita gente aqui em Portugal, não só brasileiros, mas muita gente de outras nacionalidades, e o que acontece é que, embora a falta de mão de obra, mas há também um processo misto de cultura entre os portugueses e tudo mais. Há sítios que você só encontra 20 indianos no meio da rua andando uns com os outros, certo? Há sítios que você anda é só brasileiros no meio da rua. E os portugueses têm um pouco de medo, certo? De forma psicológica em relação a isso, por perca de cultura, competição no trabalho. E o Chega, um dos principais opositores da esquerda, que abre as portas para a imigração pelo fato de contribuir muito, né? Tem ido totalmente contra a maré. Vamos fazer um controle dessa imigração. Concordo plenamente com ele, fazer um controle, observar os setores da sociedade que precisam realmente de mão de obra qualificada e então abrir cotas para os imigrantes entrar. Claro que isso tem que ser feito de forma assim, bem no papel, porque os imigrantes contribuem muito, certo? E Portugal tem tido uma baixa muito grande na sua população. Isso veio a crescer em 2019 com a imigração, certo? Isso porque muitos jovens têm saído do país, muita gente qualificada tem saído do país porque o salário aqui é baixo, e um dos pontos que o atual governo entendeu para ajudar na economia foi abrir as portas para a imigração, principalmente os países de língua portuguesa. E André tem sido um opositor quanto a isso, um opositor um pouco assim ferrenho, mas também controlado em suas palavras, certo? Eu não concordo com isso, é uma das partes que eu não concordo com ele. Contribuir 5 anos, eu acho que isso aqui não é benéfico, certo? Porque a pessoa pode ter quaisquer necessidades ao longo desses anos, mesmo trabalhando, mesmo contribuindo, e se alguma coisa acontecer antes desses 5 anos, se ele não tiver apoio, fica muito complicado, mesmo ele sendo um trabalhador qualificado. Então eu acho que essa fala aqui foi um pouco assim equivocada, certo? Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, certo? Mas eu sei que as marés políticas têm se agitado bastante aqui, e a oposição sempre tem sido essa questão de imigrantes. E eu pergunto a você, o que é que você acha sobre isso, certo? Na minha opinião, em parte são coisas boas, em parte são coisas ruins, certo? Mas a gente tem que pensar bastante. Agora, dia 10, será as eleições aqui em Portugal, eu não voto, mas o futuro da imigração está aí no voto popular, certo? Ele tem ganhado muitos adeptos por isso, certo? Eu acredito que um dos discursos, por serem assim, o discurso dele por ser assim, é para atrair as pessoas para isso. Por quê? Pelo fato de muitos imigrantes estar aqui, não só brasileiros, mas de outras nações, os portugueses com medo psicológico de perder sua cultura ou competição no trabalho, viram adeptos dele por esse discurso, certo? Então essa é a minha reflexão. O que é que você acha sobre isso? É para se preocupar? Será que a imigração de vez assim descontrolada vai acabar? Será que ele vai ganhar? Se ele ganhar, vai fazer isso? O que é que você acha sobre isso? Esse é meu pensamento sobre o que está acontecendo em Portugal. Há muitas outras coisas, mas senão esse vídeo vai ficar muito longo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Espero que você entenda um pouco sobre esse vídeo, certo, pessoal? Acho que o vídeo passou até do ponto, mas parece ter gostado. Deixe seu comentário e deixe seu like também. Até o próximo vídeo e valeu!